Boa noite, senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, senhores vereadores aqui presentes, vereador Abelardo, vereador Marcelo Sleiman, vereador Palinha, presidente dessa casa, vereador Sargento Laudo, vereadora Cláudia Gabriel, vereador Lelo. Boa noite aos presentes, muito bonito ver a casa cheia. Hoje é zoneamento, uso e ocupação do solo, uma audiência que a gente destaca para vocês, que é a primeira audiência sobre esse assunto, em que nós vamos poder apreciar a fala dos secretários e técnicos da Prefeitura, que nos darão uma explanação geral sobre o assunto, e em seguida vamos abrir para as perguntas, para colocações, sugestões e preocupações tanto dos senhores aqui presentes, como de todos aqueles que estão em casa e poderão entrar em contato de forma remota pelo nosso WhatsApp. Eu vou abrir a noite agradecendo a presença Felipe Martins, Maressa, Luiz Guilherme. Estivemos hoje de manhã já em uma audiência pública muito produtiva, que também abriu muitos estudos para nós aqui da casa, e a noite de hoje promete a mesma coisa. Sejam bem-vindos, obrigada, inclusive, por participar e compartilhar o conhecimento de vocês, para que todos nós possamos pensar numa cidade muito de sucesso, tá bem? Vereadora Érica, da Comissão de Obras, presidente da Comissão de Obras, e eu, Alessandra, presidente da Comissão do Meio Ambiente, vamos presidir os trabalhos. Vamos fazer apenas a mediação, né? Seguindo os protocolos e as regras que esta casa estabelece. Então, nossa audiência hoje poderá ir até às 21 horas, lembrando que nós não estamos numa única audiência pública. Poderemos ter mais audiência pública conforme a demanda e o material sugestivo que será encaminhado a essa casa pelos moradores desta cidade e também pelo Executivo. Então, com a palavra, já vou deixar com vocês, Luiz Guilherme, por favor, secretário, que faça boa noite, comece a fala e pode ir entre vocês se organizando aqui, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alessandra, Érica, que presidem essa audiência. No nome de vocês, agradeço a presença dos demais vereadores, presidente da Câmara, o Palinha. Agradeço todos os presentes aqui nessa casa. De fato, como você falou, Lê, é bonito te ver a participação popular. É sempre importante, não só bonito, mas sempre importante. E a gente fica muito feliz de poder ter a contribuição popular num projeto tão importante, que é do zoneamento e uso e ocupação do solo, que possivelmente aprovada a lei, ou o projeto de lei, a proposta, então algumas questões vão ser alteradas, outras não, umas mais restritas, outras não, e assim muda a dinâmica do município, né? Eu acredito que essa proposta, esse projeto de lei foi amplamente debatido, mas a audiência pública é para isso, é para poder receber as contribuições importantes do munícipe, da população. Então eu agradeço o convite dessa Casa de Leis nessa noite, poder estar aqui, explanar um pouco melhor sobre a lei, discutir, ouvir perguntas, responder e principalmente estar aberto a essa interação com os vereadores, com a população, né, com técnicos, muito importante. Tá? Queria salientar que essa lei foi, né, composta, discutida num grupo técnico, né, composto por técnicos do Executivo Municipal, por vereadores, legislativo, por sociedade civil, por associação de engenharia, hoje está até aqui representada pelo Mário Soares. Obrigado, Mário, pela presença, né, nos auxiliou muito através da Associação de Engenharia. Então, queria agradecer mesmo, é uma noite importante, uma noite feliz, onde a gente vê, né, a democracia, a cidadania sendo colocada em prática. Então, obrigado mais uma vez. Queria, né, depois devolver a palavra para a Lê ou passar, né, para o Felipe. Queria agradecer mais uma vez também esse companheirismo do secretário do Verde, Felipe Martins, da Maressa, arquiteto urbanista, minha companheira de trabalho. Obrigado e boa noite. Eu vou roubar a palavra mais um minutinho, para deixar bem claro para os senhores que estão em casa que o nosso contato para interação remota é pelo celular 99-610-1981. 99-610-1981.
E ao público que já está presente, nós temos uma lista disponibilizada ao lado do microfone para as inscrições dos senhores. Dessa forma, o funcionário, nosso querido amigo Alexandre, vai retirar daí vai trazer para a mesa, a gente vai seguindo a ordem dos inscritos, tá bem? Então, vai ficar com vocês aí também a noite inteira essa lista, para que nós possamos fazer o controle aqui. E quero justificar também a ausência da vereadora Rose e do vereador Silvio, que por problemas pessoais e também de saúde, não puderam estar presentes com a noite de hoje. E o vereador Cula também mandou um abraço a todos, porque está em viagem. Obrigada. Por favor, Felipe, fique à vontade. Olá a todos, boa noite. Então, também faço das palavras do Luiz Guilherme as minhas, na pessoa da senhora Alessandra Lucchesi, parabenizo todos os vereadores. E, assim, muito brevemente, o público presente, o público em casa, a lei de zoneamento é uma lei extremamente importante, por conta de que ela organiza o território urbano da cidade. Então, eu imagino que cada um aqui, eu conheço algumas pessoas que estão aqui, cada um mora em um canto da cidade. E a cidade é organizada por regras. Uma cidade sem regras é o caos. Então, as regras elas precisam vigir para que a gente possa ter algum tipo de ordenamento. Nos falta muita coisa, nos falta muita fiscalização, nos falta muita cidadania, nos falta muito iluminismo, mas, ainda assim, ainda que nos falte muitas coisas, Botucatu é uma das melhores cidades do Brasil para se morar, não segundo a minha opinião, mas segundo os índices, violência, saúde, segurança pública, educação, etc., etc. É uma cidade ordeira. Então, lá nos anos 80, o Plínio Paganini, na TV do Silvio Santos, falou que Botucatu era uma cidade progressista, nos anos 80, e de fato Botucatu é. Hoje cedo nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui uma lei, que é uma lei, apesar de ela ter já 20 anos o Estatuto da Cidade, nós estamos trazendo para um município de 150 mil habitantes, criando ferramentas que já existem, mas implantando ferramentas que dão mais capacidade de ordenar, de regular e de crescer de forma equilibrada a cidade. Porque a cidade tem que ter um comando, a cidade tem que ter organização, senão ela desanda. Se cada um quiser fazer o que bem entende, não dá certo. Por isso que o ser humano precisa de regra. Então, a ideia, as leis são essas. Tem o plano diretor, que é a lei maior, a lei orgânica, aí depois o plano diretor. Depois do plano diretor tem as leis acessórias. A lei de zoneamento, uso e ocupação do solo é uma delas. Então, a gente vai ver aqui, é uma lei bastante extensa, bastante complexa. Por quê? Porque ela ordena os detalhes dos bairros, o que pode, o que não pode, como pode. Enfim, ela é bastante detalhada. Nós estamos trabalhando nessa lei há mais ou menos uns 3 anos. O plano diretor último nosso é de 2017. Então, nós estamos em um grupo técnico há 3 anos trabalhando nessa lei. Obviamente que não é só nela, em muitas, mas ela é uma das principais. Então, esse momento hoje, de fato, é de celebração, onde a gente está trazendo essa lei para que as pessoas possam conhecer e que a gente possa discutir nessa audiência, em uma próxima audiência, enquanto as audiências forem necessárias. Então, agradeço muito. Passo a palavra para a Maressa e boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou arquiteta urbanista, trabalho na prefeitura e tenho acompanhado o desenvolvimento dessa legislação desde 2019, quando eu fui convocada no concurso público. E tem sido assim uma honra e um prazer, poder desenvolver esse trabalho. A gente teve uma evolução muito grande no último ano em relação à estrutura da lei e ao trabalho que a gente está fazendo, existe uma dedicação muito grande, da equipe do núcleo, digamos assim, nosso núcleo gestor, da comissão que organizou e discutiu isso. O Mário está aqui, sempre presente nas discussões e sempre presente nas audiências. Então, assim, eu espero que a gente possa, que hoje possa ser mais um pouco de aprendizado. Hoje de manhã a gente já discutiu bastante sobre o outorga, a gente vai falar agora um pouco sobre o zoneamento, e que a gente possa continuar com esse aprendizado e que a população sinta que a gente está conduzindo isso de forma muito séria e aberta e transparente, porque a gente quer também o melhor para essa cidade, para fazer um desenvolvimento mais adequado. Eu vou começar a apresentação, porque realmente é um pouco extenso para a gente ganhar tempo também para as falas de vocês, vocês poderem participar. Bom, então, hoje,
a nossa pauta, né, é sobre a lei de revisão da lei de zoneamento, a revisão da lei de zoneamento e uso e ocupação do solo. A lei atual, ela é de 2008, né? Ela foi elaborada com base no Plano Diretor de 2007. Então, de lá para cá, a gente teve a atualização, a revisão do Plano Diretor, que ocorreu em 2017. Então, há necessidade da gente também fazer uma revisão dessas leis, como o Felipe colocou, que são legislações acessórias, até para a gente compatibilizar uma série de critérios que o Plano Diretor traz, né, em relação a macrozoneamento, em relação às taxas de permeabilidade, e que as legislações elas precisam conversar. O Plano Diretor ele traz as zonas especiais de proteção ambiental, que hoje não figuram, né, na lei de zoneamento, e que é muito importante que elas fique clara para quem consultar, né, que existe esse zoneamento especial de proteção ambiental, que é um zoneamento restritivo, mas é que ele é necessário para um município como o nosso, que existe uma grande riqueza ambiental, tanto hidrológica como de vegetação nativa e tantas outras questões, como de cerrado, da Mata Atlântica, enfim. Então, a gente tem áreas dentro do território, do perímetro urbano, são importantes a serem preservadas, por isso nós temos esse zoneamento de proteção ambiental. E uma das coisas que um dos primeiros passos que a gente deu quando a gente começou a discutir essa legislação foi incluir esse zoneamento ambiental também no mapa do zoneamento, né, do zoneamento urbanístico. A estrutura da lei é bastante extensa, a gente tem um capítulo destinado a definições, né, são definições tanto dos parâmetros, né, de conteúdos que tem na lei, quanto dos instrumentos que vão ser aplicados. Então, a gente define o que é gabarito, o que é recuo frontal, recuo lateral, é uma série de terminologia técnica, né, para que as pessoas compreendam o que a gente quer dizer com essa nomenclatura. E alguns instrumentos que a gente também está trazendo de outros municípios para melhorar o modelo de ocupação das nossas edificações. Então, isso tudo traz já, no primeiro capítulo, a gente traz um pouco dessas definições. Em seguida, a gente já vai trazer a questão do zoneamento. O que traz nesse capítulo do zoneamento? A gente, nessa revisão, né, a gente propôs, né, a abrangência de todo o perímetro urbano do município com zonas urbanísticas, né, para que tivesse claro em todo o território municipal quais são as regras de ocupação, tanto em termos de parâmetros, como que eu posso construir, tanto em termos do que eu posso implantar. Então, quando a gente trabalha com a lei de zoneamento, a gente, na verdade, está respondendo algumas perguntas, né? Geralmente, a gente é abordado, pessoas falam assim, tem um terreno em tal lugar, o que eu posso fazer lá? Mas qual o sentido? O que eu posso fazer de uso e o que eu posso fazer de construção? Como que essa construção, que cara que essa construção vai ter? Então, a lei de zoneamento, ela traz essas respostas para dentro do perímetro urbano e também para, a gente incluiu aqui, a gente vai ver aqui na frente, um capítulo da zona rural, que a gente também traz alguns parâmetros para a construção em zona rural. Então, o zoneamento é o momento que a gente faz a leitura da cidade, considerando as especificidades de cada bairro, né, as características dos bairros. A gente teve um período pós-audiência do Executivo, em que a gente teve uma aproximação ainda maior com alguns bairros da cidade, que trouxeram para a gente os seus pleitos. Então, teve uma discussão que foi bastante rica, que a gente pôde ainda fazer um aprimoramento na nossa primeira proposta. E aí é nesse momento que a gente define, se identifica alguns usos específicos, como distritos industriais, parques tecnológicos, campos universitários e a cidade, né, que é a parte em que as pessoas vivem, moram, trabalham, têm o seu lazer, né, e participam do seu cotidiano. E aí, o que a gente faz com esse zoneamento? A gente pega esses espaços e define assim, o que é a vida ali naquele lugar? E o que a gente pode propor para que essa vida continue sendo uma vida equilibrada, adequada, que a gente mantenha a ambiência daquele bairro, a gente dê à cidade a capacidade de crescimento sem afetar o cotidiano do morador. Então, com esse pensamento que a gente constrói um zoneamento. Então, nisso, a gente define essas zonas urbanas, como eu coloquei, né, esses setores especiais, que são as zonas institucionais, e também as zonas especiais que já estão regulamentadas na lei do plano diretor.
Aí, depois que eu, né, pego a cidade, é como se a gente fizesse um mosaico de cores, eu vou e defino para cada cor daquela, né, cada setor daquele, cada bairro, cada região, qual vai ser o meu uso e qual vai ser a minha ocupação. Aí é que a gente entra naquelas duas perguntas. O que eu posso fazer? Que uso eu posso ter ali? Que tipo de atividade eu posso ter ali? Aí você vai falar, você pode fazer uma residência, você pode fazer um comércio. Aí você vai indicar o porte do comércio, dependendo do bairro é um porte mais alto, dependendo do bairro é um porte menor. E depois você vai responder a segunda pergunta, mas como que eu faço essa construção? Como ela pode ser? Ela vai ser alta? Ela vai ser baixinha, né? Vai ser vertical, como a gente diz? Vai ser horizontal? Aí isso tudo a gente responde nesse capítulo do uso e ocupação do solo. Depois a gente trata das zonas especiais, né? O nosso plano diretor, ele tem uma riqueza de zoneamentos, de macrozoneamento e zonas especiais, então a gente incorporou para algumas zonas algumas regras específicas para que a gente possa dar algum potencial dentro do que rege a lei de zoneamento, para que a gente possa dar algum potencial que ative a intenção dessa zona especial. Ixi, é tanta coisa aqui para mudar. Aí, depois disso, a gente tem um capítulo que ele trata da zona rural. Qual foi a nossa preocupação na zona rural? A gente começou, ao longo, né, dos últimos anos, a deparar com algumas situações de ocupações em área rural que, quando se assustou, está lá. Aí você vai lá, assim, não tem nenhum critério de ocupação, a pessoa não pensou, não estudou o sítio do terreno dele, fez qualquer coisa, você tem uma estrada municipal, o cara não afastou da estrada. Então, a gente pensou, não, vamos colocar alguns parâmetros para que, minimamente, o cara tenha uma ocupação racional. A gente sabe que é território rural, que não tem a infraestrutura que nós temos na área urbana, não é a complexidade da área urbana, mas não é uma área também que a gente possa relegar como se fosse o não urbano. Não, ali tem uma vida, ali tem atividades que acontecem. Então, a gente também tem que pensar com cuidado como que vai ser o crescimento, como que vai ser o regramento para essa região. Aí a gente está propondo alguns regramentos, alguma regulamentação, tanto de usos permitidos, para dar também um potencial de ocupação para essas áreas, para além da exploração agrícola, agro-silvopastoril, outras atividades que podem acontecer no rural, que também para dar um dinamismo do nosso turismo, além também moradia, né, a agricultura familiar, enfim, uma série de questões que podem ser inseridas dentro desse território. E aí a gente volta para a ocupação, que aí é aqui que eu vou trabalhar todos os meus parâmetros urbanísticos. Nossa, mas o que é isso, parâmetros urbanísticos? São as regrinhas, né? São as regrinhas que cada terreno tem para você construir. Aí eu quero fazer minha casa, ok. Mas quantos andares eu posso fazer de casa? Aí você tem uma regrinha. Talvez a sua região tenha um limite de gabarito, talvez não tenha. Você pode fazer 2 pavimentos só, talvez não, você pode fazer mais. Aí você tem uma regrinha de recuo, quanto que você tem que afastar do seu vizinho, quanto você tem que afastar da rua. Então, essas regrinhas são dispostas aqui. E também, nesse capítulo, a gente cria o fundamento para a aplicação da outorga onerosa, que foi o instrumento que a gente discutiu essa manhã. Mas como assim eu crio o fundamento? Porque se eu não defino na lei de zoneamento os coeficientes, eu não consigo ter a aplicação de outorga. Então, hoje de manhã, né, uma pessoa perguntou para o Luiz Guilherme se um processo que já deu entrada nessa lei, se entrando a lei da outorga, ele teria que pagar a outorga. Aí, fiquei raciocinando sobre a pergunta, eu pensei, nem teria como a gente exigir outorga, porque na lei atual a gente não tem os parâmetros para eu poder exigir outorga, não tem o básico, eu só tenho o máximo. Então, não tenho como fazer o cálculo. Então, isso tem que ser criado na lei de zoneamento. E é interessante que, quando a gente começa a aprofundar nessas legislações, a gente vê como que elas se complementam. Por isso que é muito difícil, quando a gente inicia uma discussão dessa, uma decisão que se toma numa lei não afetar o conjunto, né? Então, por isso que essas coisas têm que ser construídas sempre de forma transversal, né? E a gente acaba fazendo essa leitura, a gente precisa fazer essa leitura transversal, porque a gente consulta todas essas legislações. E depois a gente trata um pouco das posturas municipais, que é quando a gente vai regularizar, né, alguns aspectos relacionados a funcionamento de atividades dentro do município,
algumas questões que são específicas da fiscalização, né? Por exemplo, regulamentação de parklets, né? Uso de áreas públicas, isso tudo faz parte da fiscalização municipal, faz parte da postura municipal e está dentro desse capítulo. E também a gente regulamenta as emissões de alvará. Aí, no capítulo final, tem as disposições finais, que é quando a gente faz toda a transitoriedade da lei vigente para a lei que a gente pretende, para a nossa proposta de legislação. Aqui, esse é o nosso zoneamento, né? Então, é bem colorido, né? Porque cada cor dessa tem representa uma zona específica, e cada zona dessa traz nela tanto os critérios de uso, né, o que eu posso fazer, quanto os critérios de ocupação, como eu posso fazer. Aí, o que tem? Quais são essas zonas, né? Eu não vou ficar muito no mapinha, não, porque acaba que fica pequenininho, não dá para enxergar muita coisa. Mas, por exemplo, a gente tem a zona residencial, que é dividida em duas, uma zona R1, que é restritamente residencial, só vai poder ter residência unifamiliar, e uma predominantemente residencial, que a predominância é de residência, mas você pode ter alguns tipos de comércio. Essa zona é o que a gente chama de zona de controle, né? São as zonas que você vai priorizar, vai ter um mínimo de ocupação em relação a áreas comerciais. Temos a zona corredor, que são os eixos viários principais do município, tanto em relação a transporte coletivo, como também os eixos de integração, né, da mobilidade urbana, que aí a ideia é você propor o adensamento dessas áreas, tanto em termos de porte de atividade como de construção, pelas facilidades que esses eixos permitem, né? De você ter um melhor escoamento e melhor circulação pelo município. Temos as zonas mistas, que elas são voltadas para a diversidade de uso. Depois da nossa primeira proposta, né, que a gente teve a audiência do Executivo, nós recebemos muitas sugestões, muitas contribuições da comunidade em relação à zona mista. Então, a gente repensou toda a lógica da zona mista, eu vou mostrar nos próximos slides, que aí isso ocasionou a divisão dessas zonas em duas zonas mistas. Temos a zona mista central, que basicamente é a região do centro, onde nós temos maior concentração do patrimônio histórico. Então, esse projeto, né, essa proposta de ocupação, ela busca, nessa zona central 1, você ter uma conversa com os bens tombados, que já existe ali na região central pelo Condefat. Então, você tem critérios específicos de restrição de gabarito e modelo de ocupação. E a zona mista central, que é o seu entorno, onde tem também outros imóveis tombados, que você tem um pouco de controle em relação ao entorno de praças, de gabarito, mas que você tem um menor índice para você ter um menor adensamento. E aí a gente começou a conversar com o plano diretor, porque a gente percebeu que esse zoneamento nosso, de zona mista, zona residencial, em algum momento, ele não estava atendendo ao propósito do plano diretor para determinadas áreas, que foi posto lá no macrozoneamento. Então, a gente se deparou com áreas dentro do perímetro urbano que eram cobertas pela macrozona de atenção hídrica. Aí a gente pensou, poxa, a lei fala, o que a lei fala para a macrozona de atenção hídrica? São áreas de baixo adensamento, ocupação racional, proteção dos corpos hídricos e tal. Tem uma série de objetivos que eu tenho que ter um pensamento diferente, um objetivo de zoneamento diferente. Então, aí a gente propôs a zona de atenção hídrica. No caso, a gente trabalhou com duas zonas, porque nós temos 2 macrozoneamentos de atenção hídrica. Então, a gente propôs a zona macrozona 1, que é um pouco mais restritiva na zona MZH4, e a ZH2 na macrozona 5, que é um pouco menos restritivo. Tem, na verdade, uma diferença de potencial e taxa de permeabilidade, né? Porque a gente colocou um pouco mais... A própria lei do plano diretor já exigia uma taxa de permeabilidade maior. A gente só colocou uma taxa de ocupação menor também, né? E aí a gente também colocou a zona de atenção ambiental, que conversa com as nossas macrozonas de atenção ambiental,
que já é previsto no plano diretor um tipo de parcelamento do solo diferente. Então, a gente casou esse tipo de parcelamento do solo diferente com um tipo de parâmetro urbanístico diferente, um coeficiente de aproveitamento mais baixo, uma taxa de ocupação menor, e a gente foi conciliando esses índices, que são os índices padrões de uma lei de zoneamento, com esses objetivos do plano diretor. Temos as zonas industriais, que são áreas que hoje já são ocupadas por grandes indústrias, são os nossos distritos, são regiões próximas aos principais eixos de escoamento, tanto de produtos, circulações de caminhões, como nós temos aqui, né, a Marechal Rondon, a Castelinho. Então, a gente focou nessas áreas para fomentar, né, a questão da indústria e dessas atividades dentro do município. E as zonas institucionais, que são essas áreas especiais que temos na nossa cidade, são os 2 campos da Unesp, o aeroporto, né, as áreas dos cemitérios municipais e as subestações, que são áreas que elas têm uma característica de ocupação diferente, então elas não são uma ocupação residencial, né, são ocupações institucionais. Então, o pensamento para você trabalhar índices ali dentro ou analisar uma aprovação de projeto é sobre uma outra ótica. Então, assim, a gente fez toda uma adaptação da legislação atual para essa nova proposta, considerando também o critério que o plano diretor trouxe para a gente, colocou para a gente em 2017, de nomenclatura de zoneamento. Então, a gente teve que fazer essa adaptação. E aquele comparativo, né? Como eu falei, algumas questões foram amadurecidas depois da audiência do Executivo, junto da comunidade. Uma das questões que nós amadurecemos foi muito o regramento da ZR2. Verdade, estou esquecendo. Na ZR2, que era a antiga Z2, né? Que a antiga não, que vai equivaler à Z2 da legislação atual, se a gente fizer um comparativo, o que pode hoje na Z2? Podem 2 tipos de grupos de atividade, que é o C1S1 e C2S2, os usos residenciais, que são unifamiliar, condomínio residencial horizontal, e todos os R3, R4, R5, que são os condomínios residenciais verticais. E isso em qualquer via destas zonas. O que a gente traz de proposta? A gente transformou a Z2 em ZR2, e o que a gente colocou? Que o grupo 1 vai poder em qualquer via. O que é o grupo 1? Geralmente a gente fala assim, que são as atividades que estão mais vinculadas ao cotidiano do morador. É uma padaria, é um salãozinho de beleza, é uma papelaria, são atividades de baixo impacto. Esse tipo de atividade, a gente entendeu que ele pode ter em qualquer via desse bairro. Mas atividades de maior impacto, que têm maior atratividade, a gente já está selecionando algumas vias, que nós estamos denominando de vias principais, para que essas atividades sejam implantadas nessas vias. E aí, da mesma forma, a gente também aplicou essa lógica para a questão da verticalização. Então, no interior do bairro, vai ser permitido edificações até 2 pavimentos, e a concentração de edificações verticais vai se dar nessas vias principais. Hoje, você poderia ter um prédio de 20 pavimentos em qualquer rua do Recanto Azul. Como exemplo, né, que hoje é uma Z2. Então, aqui eu vou trazer um mapinha que ele mostra um pouco, né, dessa lógica. A gente tem ali no cantinho, Jardim Tropical. Aí, o interior do bairro ele vai ter uma ocupação horizontal, de baixa densidade, com poucas atividades, né? O grupo de atividades é bem restrito, C1, S1 e N1. E aí só vai poder ter atividades de maior porte ou edificações verticais lá na Domingos Sartori, que é a via principal que a gente elegeu de acesso. Então, quer dizer, eu preservo todo o interior do bairro, né, de um adensamento e de um tipo de ocupação, talvez, de atividades que não são compatíveis com a residência. Aqui também a lógica do Recanto Azul, né, que a gente tem lá a Capitão Ariovaldo Correia Pinto, a Avenida Bons Ares, a Rua da Amizade, que já são áreas que têm algum comércio no bairro, que essas áreas vão ter potencial de comércio e de verticalização, e, em detrimento, as outras ruas só vão poder manter esse modelo vertical. E aqui também temos a Vila Sônia, né? Que aí a gente vai ter o Campo Salles, a Doutor Miguel e a Luiz Aires,
com possibilidade de verticalização e de implantação de atividades, e o restante das vias vão manter a característica horizontal e com poucas atividades não residenciais. E o que a gente fez de diferente na ZM? Então, hoje, as ZMs, elas equivalem às Z3 da legislação atual. Z2, parte de Z2, Z3 e a Z4. E o que podia? Né? A Z2 ela podia até o C2S2, que foi o que a gente manteve, né? Só que aí a gente permitiu só nas vias principais, o C2S2. A Z3 ela podia o C1S1, C2S2, C3S3, C4S4. Lembrando que as instituições estão aqui também, tá, gente? Creche, igrejas, tal, tá nesse grupo de C aqui. Tá, É porque eu vou chegar lá na frente e vou explicar. Eles estão pedindo aqui, eu vou explicar, então vou ser mais didática. O C1S1, o C, né, o que significa essa sigla? É comércio e serviço. Então, é comércio e serviço do nível 1, vamos colocar assim, né, que é um padrão de baixo porte, baixo impacto. Comércio e serviço 2, que já é um padrão de médio porte, impacto de bairro. Comércio e serviço 3 e comércio e serviço 4, que já são maiores portes e equipamentos principais, né? Por exemplo, C4, S4, a gente tem aeroporto, que não é uma coisa básica, né, comum, que a gente pode ter em qualquer lugar da cidade. Bom, e aí nós temos os usos residenciais, que também podiam todos os tipos de usos residenciais na Z3. Na Z03, na Z4 era a mesma lógica, e a Z5 também. E aí, o que a gente fez com a ZM? A gente juntou todas essas Zs na ZM, só que a gente dividiu em duas ZMs. A ZM, que nessa legislação figurava com um pouco mais de restrição de implantação de atividade, a gente manteve essa restrição. A zona mista, que na legislação atual eram áreas da cidade que tinham um pouco mais de restrição de ocupação de atividades, a gente manteve nessa zona mista 1, que aí a gente vai estar propondo que seja permitido até o comércio e serviço 3, e o institucional 3 também. As EM2, elas já equivalem ao que hoje era a Z3. Então, a gente está deixando o mesmo grau de atividades, até porque já existe um monte de atividade instalada. Se a gente passa a restringir, a gente cria também um problema para alguns comércios dentro da cidade. E, em relação aos usos, vai poder todos os tipos de uso residencial e também os usos não residenciais. Lembrando que a zona mista ela tem potencial de verticalização, seguindo o que a gente está propondo, que seriam os polígonos de gabarito. Então, aqui só para a gente enxergar um pouco, né, onde que estão essas zonas mistas, né? Então, a divisão delas, ali tem uma região aqui perto do centro. Aqui a gente tem a zona mista central, né, as duas zonas mistas centrais, bem na região do centro, e uma região perto do centro, aqui uma ZM1, que é a região ali do Bom Pastor, ali ao longo da Vital Brasil. Tem lá mais para baixo, ali perto do lá perto da rodoviária, a gente já tem umas M2. Aquela região mais ao norte lá já é umas M2. Então, a gente fez uma divisão das zonas mistas em relação ao que já estava hoje contemplado na lei do que era Z3. E a gente também trabalhou o zoneamento especial. De que forma que a gente trabalhou? A gente definiu algum parâmetro e algum incentivo, né? Para a Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico, que nós estamos regulamentando através de uma legislação específica, que também está sendo discutido nessa casa, o que a lei de revisão do zoneamento traz? Ela traz os índices de controle urbanístico, porque não tem como você dizer que tipo de atividade pode ter num local se você não falar como que a pessoa pode construir lá. Então, a gente está colocando esses índices nessa legislação. Da mesma forma, para a Zona Especial de Proteção Ambiental, que também está sendo regulamentado numa legislação específica, a gente está propondo esses parâmetros urbanísticos para a gente dizer como que as pessoas vão poder construir nestas áreas. E para a Zona Especial de Patrimônio Histórico e de Interesse Turístico, nós estamos colocando incentivos, que são incentivos vinculados ao instrumento da outorga onerosa do direito de construir.
A partir do momento que a gente está estabelecendo a outorga, você cria a possibilidade de adquirir um potencial adicional para o proprietário do imóvel poder fazer a sua construção. Então, o que eu posso fazer para incentivar o dono de um hotel a fazer um hotel numa Zeitu? Eu posso isentar ele de me pagar a outorga, porque ao invés dele fazer um hotel, sei lá perto do shopping, que não é Zeitu hoje, ele vai fazer dentro do centro, que é uma Zeitu, ou perto da Cuesta, que é uma Zeitu. Então, a gente está trabalhando um pouco com esse elemento de indução, induzir a concentração de atividades de fomento turístico nessas zonas especiais de interesse turístico. Agora, a gente vai entrar no uso do solo, né? O uso do solo, ele é o que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer? Quais são os meus usos, né? A gente começando pelo uso residencial, a gente deu uma simplificada. A lei atual tinha 6 usos residenciais. E aí a gente simplificou em 3, né? Que é o residencial 1, que é a casa no lote, uma única casa no lote. O multifamiliar horizontal, que é um condomínio de casas, né? Um conjunto de casas em um lote, sendo que esse condomínio ele tem um limite de 50 unidades. Então, a partir de 50 unidades, ele já entra na legislação de parcelamento do solo, já não é mais o condomínio regido pela lei de zoneamento. E o uso residencial 3, que são os condomínios verticais, que é o multifamiliar vertical. Que aí, né, vai depender do potencial construtivo para a gente definir qual vai ser a altura dessas edificações. Depois nós temos o uso não residencial, que aí o uso não residencial, a gente fez um trabalho diferenciado. A gente criou um modelo de ocupação e depois a gente dividiu as atividades na cidade. Então, o que é esse modelo de ocupação? Primeiro eu defini um modelo, uma volumetria horizontal, que aí para essa volumetria horizontal eu defino os índices de controle urbanístico para ele construir até 2 pavimentos, e depois eu tenho uma volumetria vertical, que aí eu defino índices de controle urbanístico para ele construir acima de 2 pavimentos. E aí a gente faz a organização das atividades na tabela de controle de atividades, que aí é onde eu vou falar em cada zona o que eu posso implantar, que aí é esse exemplo aqui. Então, se a gente vê que na primeira coluna, a gente tem todas as zonas que foram definidas na lei. Aí aqui eu tenho o uso residencial e eu tenho lá o R1, R2, R3, e eu falo qual uso residencial pode em qual zona. Aí depois eu venho o uso não residencial. Aí eu tenho o comércio 1, serviço 1, institucional 1, comércio 2, serviço 2, institucional 2, comércio 3, serviço 3, institucional 3, comércio 4, serviço 4, institucional 4, e eu falo em qual zona cada uso desse pode ser implantado. E aqui depois eu tenho também os usos industriais, que também fazem parte da nossa tabela de atividades, né? E temos um grupo especial, que é esse comércio especial, serviço especial e instituições especiais, que eles são atividades específicas para aquela zona que nós criamos, voltadas ao macrozoneamento do município, que é a zona de atenção ambiental. Então, a primeira tabela, ela responde àquela pergunta: o que eu posso fazer no meu terreno? O que eu posso fazer no meu terreno? Você está, sei lá, na ZM1, você pode fazer uma residência unifamiliar, você pode fazer um condomínio de casa, você pode fazer um condomínio de prédio, você pode fazer uma escola, uma creche, uma igreja. Isso é que você pode fazer, são os usos e as atividades. A próxima tabela, ela já traz para a gente como eu vou fazer isso. Como que vai ficar essa construção? Então, são os parâmetros urbanísticos. Aí, o que ele traz? Qual que é o modelo permitido, que ele segue a tabela anterior. Qual que é o meu recuo frontal, qual que é o meu recuo lateral, qual que é o meu recuo de fundo, qual que é a minha taxa de ocupação, né? O que é a taxa de ocupação? É a projeção da edificação no terreno. Qual que é o meu coeficiente mínimo, qual que é o meu coeficiente básico e qual que é o meu coeficiente máximo. O que a gente está trazendo de inovação nessa legislação? É justamente essa última coluna, que é a coluna do coeficiente. Porque a gente precisa definir o coeficiente básico, para a gente definir o coeficiente máximo, para a gente poder trabalhar o instrumento da outorga. Mas a definição desses coeficientes a gente traz aqui nessa legislação.
A gente não traz na legislação que regulamenta a outorga. Então, o que é o básico? O básico é o que a gente chama na literatura urbanística de solo criado. É o direito que o proprietário do imóvel tem de construir uma vez a área do seu terreno, que é o que ele tem. Ele comprou um terreno de 1.000 metros, ele tem 1.000 metros quadrados, ele pode construir uma vez aquela área. Ah, mas eu quero construir 5. Se a região que você for implantar ela tiver capacidade de suportar um potencial de 5, aí a legislação te dá o direito de adquirir o que a gente chama de potencial adicional. Aí esse 5 vai ser, essa possibilidade de você fazer 5 ou não, vai estar no coeficiente máximo. Se eu voltar na tabela aqui, ó, eu vou ter lugares em que o meu coeficiente máximo é 7. Aqui, se a gente olhar na zona corredor, o meu coeficiente máximo é 7. Então, o cara ele pode adquirir um coeficiente de aproveitamento de 6,0 de potencial a mais do 1 que ele pode construir. Mas tem, na zona mista, por exemplo, é 5. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente deu maior potencial em regiões que a gente entende que tem condições de receber esse potencial, porque vão receber grandes equipamentos. E aí tem que ter facilidade de escoamento, infraestrutura instalada, facilidade de transporte coletivo, para a gente também não causar transtornos nesse modelo de ocupação. Então, voltando para o próximo slide, a estipulação desse coeficiente básico e do coeficiente máximo, ele possibilita a aplicação do instrumento da outorga onerosa de direito de construir. Mas por que vocês estão entrando com esse assunto de mínimo, né? Onde que isso entra nessa história toda? Porque, dentre todos os outros instrumentos do Estatuto da Cidade, nós temos um instrumento que chama parcelamento, edificação e utilização compulsória, IPTU progressivo, que se um dia o município desejar regulamentar, a gente tem que ter a definição do coeficiente mínimo, senão a gente não consegue fazer esse instrumento funcionar. Aí, o que a gente também está trazendo de novidade nessa questão do parâmetro? A cota ambiental. O que é essa cota ambiental? São regras de ocupação do lote que têm por objetivo qualificar a construção para que ela seja ambientalmente melhor, né, para a cidade, e também agregar valores, né, tanto da parte de drenagem como de cobertura vegetal. E aí, essa cota ambiental, você cria um critério, né, à medida que o empreendedor ele atende determinados índices dessa cota, ele pode ganhar redução na outorga, vai ser estipulado o incentivo para que ele aplique essa cota ambiental, que numa regulamentação que vai acontecer posterior. Nós já temos, como já dissemos isso hoje de manhã, né, o município já tem o estudo de impacto de vizinhança regulamentado. Então, na legislação atual, a gente está deixando bem claro quais são os critérios de corte para os empreendimentos que serão considerados como de impacto de vizinhança. Então, aqui, os conjuntos, os residenciais multifamiliares horizontais, que são os condomínios de casa, acima de 20 unidades, vão ter que apresentar estudo de impacto de vizinhança. Os condomínios verticais, acima de 100 unidades, os usos não residenciais, né, que são mini-mercados, supermercados, shoppings e tal, acima de 3.000, vão apresentar estudo de impacto de vizinhança. E os usos mistos. O que são os usos mistos? É tudo que você trabalha, o comércio aliado ao residencial, desde que ele atinja um desses parâmetros acima. A gente também deu uma modificada na tabela na verdade, a gente criou uma tabela de exigência de vagas de estacionamento, porque hoje a gente tinha de forma bem simplificada na lei, então a gente dividiu assim, a exigência de vaga por categoria e dimensão de apartamento, não mais por zona, né? Então, assim, independente da zona que está, se for um apartamento de 70 metros quadrados, até 70 metros quadrados é uma unidade, acima disso são 2 unidades, 2 vagas por unidade. Também foi definido critérios para vagas de visitante, já é um trabalho que a gente tem feito desde 2019, que são os empreendimentos que a gente emite diretriz, é exigido vaga de visitante, né, principalmente os residenciais, aliás, exclusivamente os residenciais. A gente também passou a exigir vaga de carga e descarga para alguns equipamentos de grande porte, como shopping center,
centros comerciais, depósitos, supermercados, porque a gente sente a demanda disso, né? A gente sente o impacto do empreendimento desse porte, quando ele não tem uma vaga de carga e descarga internamente na cidade, e criou critérios específicos também, tanto de carga e descarga como de vaga mínima para a indústria. E um outro ponto, dentro dos parâmetros de controle, foi o gabarito de altura, que teve uma mudança substancial na proposta atual, que nós tínhamos um polígono, né, que pegava grande parte da nossa região leste da cidade e parte da região central também, e que, a partir de agora, a gente criou alguns critérios para a definição desses gabaritos. Então, a gente restringiu esses gabaritos, né, a proximidade da cuesta, que aí vai ter uma limitação de gabarito de 2 pavimentos, ao entorno dos rios urbanos, que vai ter uma limitação de gabarito de 2 pavimentos, e o entorno das praças e das igrejas, né, que são áreas que a gente quer ter uma ocupação, uma ambiência mais adequada a esses elementos, né, a esses espaços urbanos, que aí a gente definiu um gabarito de 4 pavimentos, e o gabarito que já existe hoje, que é o entorno do Condefat, que é o polígono de tombamento do Condefat, que é relacionado ao tombamento da Escola Cardozinho, que aí já existe uma restrição de 4 pavimentos, e a gente está mantendo e seguindo o tombamento estadual. Então, qual é a ideia, né? O que se deseja é esse perfil, que a gente tenha uma ocupação de baixa densidade e menor volumetria no entorno dos rios, e que, à medida que a gente for, né, distanciando desses fundos de vale, a gente possa verticalizar a cidade, né? Também a gente tem que pensar edificações verticais, né, em torno de córregos e rios, provoca sombreamento das áreas de preservação permanente. Então, a gente dá dá uma harmonia, né, para a ocupação. A gente vê essa imagem assim, né, você vê que existe uma harmonia na ocupação desses espaços e qualifica, né, essas áreas de preservação permanente, cujo objetivo é que a gente faça uma recuperação ambiental, né. Gente, é isso tudo, hein? Obrigada pela paciência. Boa noite. Muito obrigada, Maressa, pela aula, pelas explicações, deixar claro, principalmente ao público que nos assiste, sobre todas as questões do zoneamento e ocupação de solo. Importante salientar que o chamamento desta audiência foi amplamente divulgado no portal da Câmara, nas redes sociais e na imprensa local. Além disso, estão disponibilizados também no portal os textos dos projetos e das mensagens que iremos tratar nesta noite. Lembrando que todos os senhores terão a possibilidade, durante todo esse percurso em que o projeto vai estar acontecendo dentro desta casa, de trazer sugestões, tanto por escrito, como também através das nossas mídias. Vou passar agora a organização desta noite, nessa sequência, em que nós estaremos fazendo uso da palavra com os vereadores, com quem estiver remoto e o público presente. A Érica, vereadora, fará essa organização, esse controle, lembrando para quem está presente que ao lado do microfone nós temos uma lista que está sempre vindo até a mesa. Então, hoje a gente já tem 4 do presencial inscrito, a gente já vai estar seguindo essa ordem. Aos vereadores, o painel de inscrição está aberta e a TV Câmara está lá com toda a equipe organizando o remoto. Érica, obrigada, boa noite. Eu só vou mostrar para... É só subir, isso, só subir aqui. Obrigada. Boa noite ao público presente, a todos que nos acompanham remotamente. A partir deste momento, vamos abrir a palavra ao público presente e também de maneira remota. A participação será feita de maneira intercalada, vereadores, público presente e remoto, respeitado o tempo de 2 minutos em cada interação, podendo se inscrever mais de uma vez, se for o caso. Aos presentes, se desejarem, também podem formular as perguntas e entregar aos servidores da casa, que estão no apoio dos nossos trabalhos. Para isso, formulários estão sendo colocados à disposição. Aos internautas, favor enviar a pergunta através de mensagem ao WhatsApp DDD 14 996101981, informando o nome e a pergunta.
Caso a pessoa queira enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento através do WhatsApp ou do e-mail tv@câmara.botucatu.sp.gov.br. Por gentileza, vamos respeitar o tempo, manter o foco e a clareza nas indagações. Como não temos, no momento, nenhum vereador inscrito, vamos passar a palavra para o público presente. O primeiro a fazer uso da palavra é o senhor Bruno Yamagizawa. O senhor tem 2 minutos. Boa noite, prezados vereadores, vereadoras, secretário, a mesa, né, a todos presentes. Então, sou Bruno Yamagizawa, sou arquiteto, cidadão botucatuense e morador do bairro da Vila Sônia. Então, na verdade, eu venho aqui mais como um representante de uma comissão de moradores, que no caso representa também 300 moradores, mais de 300 moradores ali do bairro. A gente, fruto de uma discussão interna, a gente inclusive redigiu um documento que já está sendo protocolado, encaminhado, né, para os vereadores, para os secretários, enfim, nesse documento a gente solicita a reconsideração do artigo 30, né, do projeto de lei, que classifica essas vias principais dentro das zonas predominantemente residenciais, né, as ER2, como no caso é a Vila Sônia, e onde além, né, das atividades de C1, S1 e N1 serão permitidas C2, S2 e N2. E, enfim, especificamente, a gente reivindica a exclusão dos incisos 7º e 8º, que tratam das ruas Dr. Luiz Aires e Mariana Rafael. Então, que das 4 ruas que foram classificadas como principais no bairro da Vila Sônia, que são a Campos Sales, a Miguel Losso, a Mariana Rafael e a Luiz Aires, que ao menos 2 sejam excluídas, né? Enfim, há uma justificativa toda que a gente levantou, que talvez eu possa dizer numa próxima inscrição, mas eu também gostaria de solicitar assim, um esclarecimento do secretário, se possível, porque da inclusão, principalmente dessas 2 ruas internas ao bairro, já que no projeto inicial que foi publicado, elas não constavam apenas a Campos Sales e a Miguel Losso, que são periféricas, né? Então, fica também essa solicitação de esclarecimento. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Obrigado pela presença, pela participação. É um prazer estar falando com um colega de trabalho. Também sou arquiteto urbanista. E acho que, né, são colocações pertinentes, importantes. Para isso serve a audiência pública e para isso serve a disponibilidade do Executivo, do Legislativo, atender ao município. Eu só queria salientar, assim, né, a Alessandra teve uma fala importante no começo, que provavelmente não vai ser a única audiência pública, talvez a gente tenha mais alguma. E essa é a hora da discussão, de entender o que o bairro quer, uma discussão mais micro, porque o Felipe também falou isso no começo, quando o grupo técnico, há 3 anos, discutiu uma lei importante, você é arquiteto, você, né, tem um conhecimento amplo sobre isso, discutiu, né, uma proposta de lei, ele olha macro, olha a cidade como um todo. Dificilmente você consegue pegar pormenores que talvez só quem vive o dia a dia entende os pormenores. Então, o grupo técnico entendeu. Eu queria também reforçar, né, a participação desse grupo técnico, que não teve só técnicos da prefeitura, mas técnicos concursados, não teve só cargo comissionado, teve participação de conselhos municipais, associação de engenharia, sociedade civil. Então, é um grupo aí bem diversificado. Então, o interesse nosso sempre foi, né, atender a população de Botucatu, atender o município de Botucatu na melhor forma possível. Então, antes de qualquer resposta, Bruno, eu queria deixar claro que ainda há tempo de discussões, talvez ou não alterações em si, acho que é importante. E nós, né, secretários municipais, eu inclusive, né, sempre tive de portas abertas. Confesso que eu, particularmente, Luiz Guilherme, não fui procurado, né, por nenhuma associação do bairro da Vila Sônia, né, agora
estou escutando você falar, mas fico à disposição na secretaria, com o grupo, aqui na Câmara dos Vereadores, para a gente poder entender qual que é essa demanda melhor, né? Conveniente. Eu só queria expor, eu até trouxe aqui, de repente se tivesse alguma pergunta de outros bairros para a gente poder entender. Então eu queria reforçar, né, que a Vila Sônia hoje ela está no zoneamento Z2. Né? Eu vou ler aqui o que está hoje na lei de zoneamento atual, tá? De 2008. Então, no zoneamento Z2, o que pode? R1, R2, R3, R4, R5, C1, C2, S1, S2. Tá? C1 comércio, C comércio, S serviços. E aí, se a gente voltar aqui na lei, né? Bom, primeiro os usos residenciais. R1, R2, R3, R4, R5. O que significa isso? Pode ter a sua casa lá onde você mora, mas pode ter um prédio de 50 andares se quiser, em todo o bairro. Se eu não me engano, o bairro lá deve ter talvez 14, 15, 16 ruas, né, 300 moradores, mas em todo o bairro, toda a sua totalidade hoje é o que a lei fala. Vai ser construído? Não sei, tem muitas casas, depende de diretriz, uma série de fatores, estudo impacto de vizinhança, mas a lei fala isso hoje. E o C1, o C1, S1, o C2, S2. Se você voltar aqui no texto da lei atual, a gente, C1, S1, com características mais bairristas, menos atividades, mas o C2, S2 são 99 atividades que permitem em todo o bairro. Eu posso citar algumas delas. Consultórios, sorveterias, magazines, né? Grandes magazines, inclusive, agência bancária, bar, lanchonete, casa lotérica, shopping center, supermercado, mercado, hotel, pensão, materiais de construção, postos de abastecimento de combustíveis, posto policial, sindicato. Então, isso é o que a lei atual fala. São 99 descrições de comércio e serviço que pode nas zonas Z2, Vila Sônia e outras mais. O que a gente propôs na nossa proposta? Como eu falei, pode haver uma revisão, é a primeira audiência, ainda pode ser discutido sem problema nenhum, a gente vai estar sempre de portas abertas. Mas já na revisão, a gente restringe muito os bairros Z2. Vila Sônia, Recanto Azul, Jardim Tropical. Então, qual que é a leitura atual da nossa proposta? Na grande maioria das suas vias, poder C1, S1 e N1, que são, como a Maressa bem explicou, atividades de muito baixo impacto. Uma padariazinha, um ateliêzinho, né, a mulher querer fazer uma unha, são coisas de baixo impacto. Se tem lá 15, 16, 17 ruas, talvez, então na grande maioria. E dessas 3 ruas a gente está colocando como via principal. E já entrando na justificativa que você perguntou, é justamente porque essas ruas? Justamente para não tirar a legalidade de quem já está lá. Porque se a gente restringe, vamos supor que a gente não coloca a via principal, deixa só o bairro como ZR2, e ele vai poder apenas C1, S1 e N1. Quem está lá hoje fica ilegal. Areté, Ibis Hotel, ele fica ilegal. Porque ele não pode renovar o seu alvará se a gente restringir. Não, isso é o que diz a lei. Então, assim, a gente restringe o bairro, coloca essas ruas, porque são empreendimentos que já estão lá, né? Então a gente não quer tirar a legalidade deles. Agora, obviamente, aqui é para isso, é para a gente contrapor, discutir, ouvir o bairro de fato. Então, hoje não é o último dia, né? E aí tem que aprovar, não é. É como eu falei, a gente, né, a secretaria vai estar disposta, a Casa de Leis vai estar disposta. Se quiser sair daqui ao final, a gente marca uma reunião, né, assim, ó, de coração. A gente está com o coração aberto para ouvir o que o bairro tem a dizer. Como você falou, já tem uma certa reivindicação de mudança de artigo e tal. Então a gente vai entender, ver se é possível ou não, se isso ali é o que, não só para quem mora, mas para quem usufrui de um certo comércio, tal, se isso é benéfico, e se entendermos juntos, moradores, executivo, legislativo, sem problema nenhum. Mas eu só quis expor assim, o que pode hoje e qual é a proposta, que a proposta já vem restringir bem o bairro, justamente para ter esse olhar um pouco mais mais micro, vamos dizer assim, do bairro. Mas
ainda assim, estamos abertos a, se tiver ou não, alteração sem problema nenhum. Tá bom, Bruno? Espero ter podido responder, mas se eu não respondi, ficou alguma dúvida, pode perguntar de novo. Obrigado. Obrigada, Luiz. Quero registrar a presença do senhor Antônio Mário de Paula Ferreiriello, prefeito no período de 2001 a 2008, bem-vindo, e do senhor Clóvis Martins, também presidente do CONSEG nesta noite de hoje. Obrigada. Érica, por favor, vamos continuar os trabalhos. Nós temos alguma participação do público remoto? Sim? Ok. Boa noite. Temos uma pergunta do Vlandi. Ele gostaria de confirmar se a Vila dos Lavradores seria zona mista e R3, e também pergunta quanto tempo até a conclusão definitiva desse processo, ou seja, depois de todas as audiências e aprovação final. Essa é a pergunta do Vlandi. Boa noite. Só o nome da pessoa, desculpa? Vladir. Boa noite ao senhor que participou, obrigado pela participação mais uma vez. É difícil falar Vila dos Lavradores, né, como um todo, porque precisaria olhar o mapa, mas de cabeça, recordando hoje, ele é Z3, inclusive a Major Mateus é uma zona corredor, com potencial bem maior. Como a Maressa falou, mesmo ou Z2, ou Z3, ou Z4, né, englobando elas, e hoje a gente tem a zona mista, que é para adequar ao plano diretor. Então, sendo Z2, Z3 e Z4, hoje se torna zona mista e a Major Mateus continua como zona corredor. Agora nós vamos para o público presente. O próximo inscrito é o senhor Marcel Marques, do CONSEG. O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Marcel Marques, sou corretor de imóveis na cidade de Botucatu. Boa noite aos vereadores, secretários. Hoje eu poderia estar falando aqui da expansão da cidade, que é muito importante no meu trabalho, mas hoje eu estou aqui mais representando a quem sofre a perturbação de sossego de Botucatu. Em Botucatu, eu estava lendo agora um projeto de lei, né, e no artigo 6º ele fala da zona mista. E desculpem até falar dessa forma, mas abrindo o mapa, brilhou o amarelo, né, que seria a zona mista. E isso muito nos preocupa, a quem sofre com essa perturbação do sossego. Isso muito nos preocupa, porque eu penso assim, no meu bairro hoje, que é estritamente residencial, você não vê nenhum comércio ali, vai poder montar um comércio do lado da minha casa, por ser zona mista? É isso que está aparecendo e abre precedente a isso daí, né? Com todo respeito aos técnicos, pessoas, inclusive, que eu tenho aí amizade, né? Mas eu gostaria que vocês revissem isso daí. Não é nem uma crítica, é um apelo. Porque a cidade de Botucatu hoje, como o senhor Felipe Martins disse, secretário, é uma cidade respeitável. Eu nasci e fui criado aqui. E está perdendo esse respeito por conta disso. As autoridades não estão dando atenção para a perturbação do sossego. Isso está virando violência em muitos bairros. Tenho casos disso. E também está virando brigas. Eu acho que o ser humano está perdendo respeito. E nós precisamos nos respeitar. Respeitar os direitos das pessoas. Tanto para quem quer festa, a gente respeita, no devido lugar, né? Quanto para quem quer sossego. Quem trabalha muito, às vezes tem gente que trabalha até 10 horas da noite. E precisa chegar em casa e descansar. E não está tendo isso, gente. Nós precisamos dar atenção urgentemente para isso. Então, quero agradecer por estar aqui na presença dos senhores e, por favor, poderia nos ajudar nessa questão. Obrigado. Marcelo, alô? Boa noite. Marcelo, tá ligado? Alê? Então, desculpa. Marcelo, agradeço a sua participação. Faço parte, inclusive, da Comissão de Perturbação de Sossego desta casa. Vou falar pelo vereador Silvio, que é o presidente dessa comissão, e hoje está acamado, não pôde estar conosco, mas já está na nossa programação uma reunião, inclusive, desta Comissão de Perturbação de Sossego, com essa sua preocupação, e os responsáveis pelo zoneamento. Agendando, chamaremos vocês do CONSEG para estarmos juntos, tá bem? Para uma discussão, porque daí a gente leva realmente o assunto perturbação de sossego para uma noite específica, para uma reunião específica, tá bem?
Obrigada. Olê, posso só complementar rapidinho? Marcelo, boa noite. Prazer estar falando com você. Qual que é o bairro que você mora? Desculpa. Na Vila Maria. Ah, legal. É assim, ó, só para não haver confusão, a perturbação do sossego, obviamente, é discussão de uma outra lei, mas aqui, só para pegar uma fala sua da zona mista, na verdade, a nomenclatura, só para não tentar ter o entendimento, não ter confusão. Nomenclatura zona mista, ela vem atender a nomenclatura do plano diretor. Então, a gente substitui Z2, Z3 e Z4 por zona mista 1 e 2, tá? Só que assim, a nomenclatura acaba sendo ingrata, porque a zona mista, eu não era zona mista, mas agora é. Na verdade é o contrário, não, na verdade Z2, Z3, Z4, como eu acabei de ler a lista aqui, a Z2 um pouquinho mais restritiva, mas com um monte de coisas, inclusive supermercados e tudo mais, C3, S3, C4, C4, com bem mais coisas. Se eu não me engano, a Vila Maria Z3 já é uma zona mista, tá? Bem mista, por sinal. Só muda a nomenclatura, mas assim, a regulamentação do que está na lei atual, ela mantém na nossa proposta. Então, na verdade, alteração nenhuma, tá? Já é Z3, ou Z2, ou Z4, e ela só está mudando a nomenclatura, mas as atividades são iguais. Com a diferença que zona mista 1, a gente restringe até o grupo C3, S3, tá bom? Obrigado. Nós temos alguma pergunta do público remoto? Sim. Temos mais uma pergunta aqui da Mariana Nibelli. Ela gostaria de elogiar a apresentação, que foi bem completa e didática. E ela gostaria de perguntar qual é o modelo de cidade proposto, qual o conceito de cidade proposto no projeto que a gente está debatendo hoje. É uma pergunta conceitual. Mas eu acredito que seja uma cidade moderna e compacta, né? Uma cidade que dê conta Mariana Anibelli, com um orçamento sempre menor, sempre aquém das necessidades, a gente tem que criar uma cidade que esteja próxima, né, de si. Porque se a gente começa a permitir, e é natural que aconteça, que a cidade se espraia, que é o grande problema no mundo, a gente vai tendo um problema, inclusive orçamentário, porque o município sempre tem que levar, se tiver uma casa com um morador num ponto bem longe, e esse morador demandar ônibus, creche, escola, o município tem que atender. Obviamente que demora muitos anos, inclusive, para atender. E isso onera o município. Então, a ideia é que a gente construa uma cidade que seja o mais compacta possível, sem, obviamente, ofender interesses os mais diversos, mas para que a gente possa ter qualidade. Então, é conhecido isso no urbanismo, que lugares que têm bastante frequência de pessoas são os lugares menos violentos. Os lugares onde você tem frentes ativas, ruas com comércio, com lojas, calçadões, são os lugares menos violentos. Por quê? Porque é onde as pessoas estão andando, onde as pessoas se socializam, é onde tem menos violência. Então, a ideia básica, e isso é bastante conceitual, é uma cidade que esteja mais próxima, as infraestruturas atendam as pessoas, e uma cidade que sirva às pessoas, né? Para que as pessoas tenham direito à cidade. O direito à cidade é as pessoas poderem ter direito a usufruir dos equipamentos públicos, etc. e tal. Senão, só para morar, vai lá longe, aí lá não tem nada. E essa pessoa não tem direito à moradia, a viver na cidade. As pessoas têm que ter direito a parque, à escola, não é? a frequentar o shopping, enfim, as questões básicas de uma cidade. Então, a ideia conceitual, pelo menos, é essa. Obrigada. Eu vou solicitar que a gente seja bem breve, né, nas respostas aqui na mesa, aproveitando a fala do Felipe, né, que a gente tem essa proximidade, para que as pessoas possam dar sequência às perguntas. Já são muitos inscritos, né? É lógico que não é a única audiência, podemos deixar depois as perguntas, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse concluir a noite de hoje atendendo a todos os presentes. Por favor, Érica. Nós temos o inscrito do público presente, o senhor Alexandro Ocano Lourenço. O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos, vereadores, secretários. Eu venho aqui em nome da Associação dos Moradores do Recreio Vista Alegre, fazer um agradecimento
que hoje nós estamos presentes aqui e que manteve o nosso bairro como ZR1, estritamente residencial. Isso é um pedido e um desejo de 95% dos moradores do bairro. Então, nós aqui, em meu nome, venho agradecer por manter o nosso bairro como ZR1. É um bairro diferenciado de Botucatu. Em meu nome, agradeço a todos. E só queria que houvesse uma confirmação do bairro Vista Alegre realmente que ele se manteve como ZR1. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alessandro. Primeiro é um prazer, obrigado pela participação. Agradeço também a consideração. De fato, o bairro está mantido no que já vem sendo há muitos anos, né? Na lei atual 2008 Z1 e em várias conversas e reuniões da equipe, vereadores com o bairro, né, a gente percebeu esse desejo. Então, na proposta, ele continua sendo mantido como ZR1. Obrigado. Nós temos alguma pergunta do público remoto? Temos sim. Tem a pergunta da Eliana Fará, que é assessora de investimentos do Banco Safra. Ela gostaria de entender se o bairro Chácara Residencial Vista Alegre se enquadra em qual tipo de zoneamento. Então, essa é a pergunta da Eliana. Boa noite, Eliana. Obrigado pela participação. A gente também, acho que você deve ter acompanhado, mas acabei de responder pela fala do Alessandro, que manteve como ZR1 estritamente residencial. Nenhum inscrito, nenhum vereador inscrito. Nós temos a próxima participação do público presente, a senhora Fernanda Maria Abílio. A senhora tem 2 minutos. Enquanto a senhora Fernanda se dirige até lá, preciso dizer, né, nessa colocação, de ser ou não ser fixado que está hoje, é que hoje nós estamos com isso no projeto de lei. Vamos lembrar que nós temos ainda um andar de várias audiências e vários grupos agendando reuniões nessa casa, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo. Então, o que hoje está sendo apresentado pode não ser aquele que é final. Então, é importante, né, vou usar o Vista Alegre agora como exemplo, que você que levantou essa situação. Como exemplo, eu vou usar vocês, que hoje ele realmente continua dessa forma, mas é importante acompanhar o processo até o final, tá bom? Eu não posso deixar que todos vão embora achando que isso é um projeto final. Lembrando que a audiência pública é para que todos possam trazer sugestões e todos nós aqui da mesa, os vereadores, também colocar em discussão, tá bem? Então, vou só usar como exemplo vocês agora, porque isso ficou uma preocupação aqui para esta casa. A gente abre as discussões, quer dizer que não estamos dando martelada final. Estamos ouvindo e vamos ouvir e vamos discutir e as coisas vão caminhar. Até a próxima audiência, vocês vão estar sendo sempre contactados. Então, vão acompanhando o processo, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Então, meu nome é Fernanda, sou engenheira florestal, inclusive formada aqui na Unesp de Botucatu. Sou nascida na cidade, trabalho na cidade e tenho muito orgulho pela cidade. Parabenizo também pelo projeto, eu acho algo bem importante, mas hoje aqui, representando a Florestar, que é a Associação dos Produtores de Florestas Plantadas aqui do estado de São Paulo, gostaria de trazer um ponto bem específico, diferente um pouco do que vem sendo trazido nas questões aqui para os senhores, relativo ao artigo 38, parágrafo único. Então, de forma bem resumida aqui, trazendo para vocês, para contextualizar, no caso de atividades rurais caracterizadas como monoculturas e pecuárias que utilizarem produtos químicos ou defensivos agrícolas,
deverão apresentar relatório anual de suas atividades. Acrescentando a esse parágrafo, o CONDEMA traz uma sugestão também de texto que fala que o CONDEMA deverá, em posse dos dados obtidos, instituir um programa de redução de uso de agrotóxicos. Bom, em nome da Florestar, gostaria de trazer à ciência dos senhores que há inúmeras legislações federais e estaduais, dispositivos e órgãos competentes que dispõem sobre a cadeia de comercialização, registro e utilização dos defensivos agrícolas. Além disso, também considerando o programa de redução de uso de agrotóxicos mencionado na proposição, a Florestar discorda desse texto, porque ela reforça que a preocupação ela deve ser pelo modo de uso dos agrotóxicos e não pela quantidade pura e simplesmente. Obrigada. Sim, rapidamente. Fernanda, obrigado. A gente já teve uma prévia dessa questão lá no Conselho, inclusive uma parte dessa, a parte de não deverá ser encaminhado ao órgão municipal ambiental competente e ao CONDEMA. Isso foi uma mensagem que foi enviada do CONDEMA para cá. Repare, essa posição foi uma posição simplesmente de uma demanda do município de assim, nós, município, gostaríamos de conhecer o que é aplicado no nosso território. Não para extinguir, não para aumentar, para nada. Nós, do município, gostaríamos de ter conhecimento de quais agentes positivos, não temos questão em relação a isso, que são aplicados no nosso município. Muito bem, a gente apresenta isso para o Estado. Ora, ok, apresentem isso para o município. É esse o nosso desejo, por óbvio. Ah, isso é possível ou não? Agora, eu acho que o mais importante é que isso seja trazido à luz. Então, assim, nós, município, desejamos que o que acontece nas nossas áreas rurais fosse trazido para o nosso município, para que a gente pudesse ter conhecimento e, eventualmente, depois discutíssemos essas políticas públicas junto das empresas, etc., de forma propositiva. O pleito é esse. Agora, a gente tem que discutir isso, se é viável ou não. Eu entendo a posição das empresas, mas, ao mesmo tempo, eu falo, poxa, se é uma coisa positiva, se não há problema, por que não apresentar para o município? É apresentar para o município. O mesmo pacote de informação que vai para o Estado, apresenta para o município. Sem ônus de nada, sem prejuízo de nada. Então, essa só é o que coloca. E aí, obviamente, depois há essa ideia de fazer aí um trabalho de... Como é que está colocado aí? Será... Porque a gente não fez de acordo. Ah, não está aqui. Mas o que a Fernanda leu é que aí teria uma oportunidade, diante desses dados, de a gente pensar num programa de redução desses produtos. Isso é uma outra coisa, muito mais complexa de fazer, mas repare, ainda assim, de redução, para que existe um sonho, tá? Existe um sonho e isso precisa ser muito discutido. Existem especialistas, inclusive, em relação a isso, que é de se eliminar a questão dos agroquímicos no território dos municípios. Isso é uma discussão, eu acho que a gente não pode se furtar à discussão, não é hoje, mas em algum momento oportuno que a gente discuta. A gente tem que escutar os dois lados, para que a gente possa compor de forma racional e sair da polarização. Eu acho que a polarização só nos distancia. Então... Nós temos alguma pergunta do público remoto? Não? Então, nós temos uma pergunta do público presente. O próximo inscrito é o senhor Mário Ielo. O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Ielo, eu sou arquiteto, urbanista, engenheiro cartógrafo e, graças à boa vontade dos botucatuenses, eu fui prefeito por 2 vezes na cidade de Botucatu e passei por várias situações de termos criado leis de zoneamento, o plano diretor e tudo mais. Essa é uma lei complexa que nós estamos discutindo, então ela tem que ser muito bem amadurecida com a população, bairro a bairro, como nós estamos vendo aqui, para não ficar só um bairro sendo privilegiado das suas reivindicações. Mas eu vejo um erro grave que está acontecendo nessa lei, que ela se baseia na outorga onerosa. A outorga onerosa, ela vai causar um gasto aos investidores
e que, por sua vez, ela se torna apenas arrecadatório para a prefeitura. O secretário Felipe deixou claro aqui que quer uma cidade compacta. Essa cidade compacta não é o que nós queremos uma cidade com qualidade, onde tenha ar, tenha condições de viver, independente dela ser compacta. E quando nós temos uma lei colocada aqui pelo senhor, de que cobertor é curto, não, o cobertor não é curto. Isso é uma frase do Geraldo Alckmin para justificar que o poder público não tem dinheiro. Nós, Botucatu, desde 2001, temos superávit. Nesses outros 2 anos, nós tivemos 70 milhões de superávit. Portanto, nós temos dinheiro suficiente para fazer a cidade ideal. Portanto, quero que vocês revejam essa questão da ortogonerosa, porque nós queremos investimento e emprego na nossa cidade, e não fazer ela ser mais caro e privilegiar aqueles que têm mais capital daqueles que têm menos capital para fazer o investimento. E é isso que eu acho que tem que ser revisto, porque a ortogonerosa não é interessante para a nossa cidade. Eu volto mais tarde. Obrigado. Obrigada pela participação. A audiência sobre a outorga onerosa ela foi hoje de manhã. É uma preocupação que a gente traz para esse projeto também, tá bom? Não temos nenhum vereador inscrito. Temos alguma participação do público remoto? Sim. Temos a pergunta do Glauder. Referência à taxa de ocupação, as residências de zona mista poderão construir em 100% do lote? E por que as garagens são contabilizadas como área construída? Essa é a pergunta do Glauder, e eu só vou aproveitar para complementar a pergunta da Mariana, que ela perguntou da cidade compacta e ela complementou. Essa cidade compacta leva em consideração a capacidade de carga do ambiente? Então, só para complementar o que já foi falado. Boa noite, Glauber. Obrigado pela participação. Assim, existem vários índices urbanísticos. Falar que você tem um coeficiente de aproveitamento 1 não significa que você pode... E o coeficiente de acordo com o coeficiente de aproveitamento, sim. Se você tem um terreno de 250 metros, você poderia fazer 250 metros quadrados. Mas isso não significa que você vai ocupar 100% do seu terreno. Aí é taxa de ocupação. Aí a gente vai em outro índice urbanístico de taxa de ocupação, que hoje, na lei atual, ela gira em torno de 65% a 70%, na proposta muda um pouco, e aí tem recuos mínimos, diferentes índices urbanísticos que vão legislar sobre a sua construção. Então, o coeficiente de aproveitamento ele é um índice, a taxa de ocupação é outra, taxa de permeabilidade é outra, recuos são outros, testada mínima é outro. Então, a hora que você, o profissional, o arquiteto, o engenheiro, compõe todos esses índices, ele chega num resultado onde ele vai, como que vai poder ser o projeto da sua casa, seu comércio e tudo mais. Nós temos um inscrito do público presente, senhor José Arnaldo Viana. O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou num ponto que todos falaram aqui sobre o estudo do impacto da vizinhança. Vou direto nele, porque toda vez que se esbarra, é a lei do Estatuto da Cidade que tem esse capítulo, não é? Não vou aqui filosofar sobre a vocação urbanística da cidade, né? Porque verticalização do município não significa que a cidade vai se tornar moderna, né? A gente tem que refletir muito bem sobre isso, né? E é o que a gente percebe, né, assim, dessa procura com a população, para ver se a população deseja esse tipo de cidade, né? Os grandes centros já são verticalizados, né? E as pessoas buscam o interior, buscam o litoral, estão buscando, em função da pandemia, exatamente pela essa vocação de casas, etc. Sobre o estudo do impacto da vizinhança, o que me preocupa é exatamente porque a gente percebeu, num problema específico do nosso bairro, do bairro Recanto Azul e Vila São Luís, né, quando saiu um prédio na rotatória da entrada da cidade, nos preocupou bastante. Nós fizemos uma reunião com o prefeito e com o secretário, e em uma das minhas falas foi que eu havia entendido que havia ali um desrespeito
não tinha sido feito o estudo do Impacto da Vizinhança e, de fato, foi feito. Porém, leigamente, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro urbanístico, mas nós fizemos a leitura desse impacto do estudo da vizinhança e encontramos diversas inconsistências e muitas aberrações naquele estudo. Então, isso nos preocupa, porque foi autorizado subir um prédio na entrada de um bairro, numa rotatória, que não tem uma topografia privilegiada para que ali saísse um prédio, e a prefeitura autorizou a construção deste prédio ali, nessa rotatória. Então, isso me preocupa muito, porque a gente fala sobre a lei de zoneamento, porém, sempre a gente se esbarra no estudo de impacto da vizinhança, e essa é a minha preocupação, em relação até aos outros prédios que estão saindo, porque a gente percebe essa verticalização na cidade, e as estruturas viárias nossas, infelizmente, não suportam tantos prédios assim como estão sendo feitos, né? Senhor Walter, é apenas uma observação, é isso? Não tem pergunta? Desculpa, senhor Arnaldo. Se vão ser criteriosos a esses estudos. É essa a pergunta? Não, só para eu poder esclarecer a mesa, que eles perguntaram se foi só uma colocação do senhor, ou se o senhor... Se vai seguir a critério de... Entendi. Eu só vou pedir para o senhor, é que se o senhor falar no microfone, todos poderão ouvir o senhor na TV, e aqui a gente não. E assim, pelo que eu estou percebendo na conversa do senhor, o senhor está especificando uma situação já existente, um relatório, uma solicitação e uma busca de resposta do Executivo a um problema em específico. Se o senhor me permitir, eu gostaria de trazer talvez uma situação crítica que aconteceu, talvez de uma discussão de estudos de impacto de vizinhança, para a nossa noite de hoje, que é uma preocupação imensa de todos nós presentes sobre a lei de zoneamento e com a verticalização proposta nesse projeto, talvez a pergunta para a mesa, se eles puderem daí dizer para nós, se esses critérios e essas observações serão mais rígidas, mais cuidadosas, num futuro próximo de próximos prédios verticalizados. Atende ao senhor nesse sentido? Porque documentos já protocolados em situações específicas, nós, vereadores, podemos até fazer requerimento depois cobrando uma resposta em específica ao senhor. Mas numa audiência pública, em respeito a todos, talvez eu traga essa pergunta, essa preocupação mais generalizada, pode ser? Eu tentei fazer um resumo, que são só 2 minutos, eu até ultrapassei esse tempo. Então, assim, para contextualizar, nós fizemos uma reunião no bairro, com a preocupação sobre o entorno do nosso bairro especificamente, não é? E demos como exemplo a questão deste prédio que subiu ali na rotatória e questionamos sobre o estudo do impacto da vizinhança. E nos foi entregue o estudo. E, sem ser engenheiro ou arquiteto, nós analisamos e percebemos algumas inconsistências. Eu acho que o cuidado não tem que ser a partir de agora, eu acho que tem que ser sempre um cuidado com as autorizações devidas, que foi autorizado a essa construção, não é? Então, o que nos traz a preocupação vai continuar assim, né? Mesmo com a lei de zoneamento, é importante, e cito, todos vocês toda hora falam sobre o estudo do impacto da vizinhança, e eu não vi neste estudo um devido cuidado em relação a esse prédio que foi construído lá. Obrigada, viu, pela compreensão e pelo esclarecimento. Boa noite. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre o Recanto Azul, né? Oi de novo. Bom, então, só para dar um esclarecimento, né? Eu queria esclarecer 2 questões. O estudo de impacto de vizinhança, ele não é aplicado só sobre edificações verticais, esse é um primeiro ponto.
ele se aplica a qualquer polo gerador de tráfego. Então, inclusive, loteamentos, parcelamentos do solo, hoje nós analisamos no âmbito do estudo de impacto de vizinhança. Condomínios horizontais, condomínios verticais, então entra uma gama de empreendimentos, inclusive shoppings, centros comerciais, indústrias, bom, etc., conforme aquela classificação que a gente está propondo hoje, colocando na proposta de lei. E um segundo ponto, o que a gente pode dizer, enquanto município hoje, que nós evoluímos muito em relação à análise do estudo de impacto de vizinhança. Hoje, como é feita? Essa análise ela é feita de forma multidisciplinar. Nós solicitamos ao empreendedor que nos entregue 3 volumes de trabalho, que são divididos na análise ambiental, análise urbanística e análise do sistema viário. São analisados por 3 técnicos, um técnico da Semutran, o técnico do Verde e o técnico do Departamento de Projetos. E aí a gente discute o empreendimento num grupo multidisciplinar, que aí faz uma avaliação não só das questões internas da edificação, mas também da relação dessa edificação com o entorno. A gente avalia o acesso, a gente avalia a interface, qual é o impacto com o viário, qual é o impacto com a calçada. A gente olha uma série de questões antes de finalizar e dar aquele processo de aprovação do estudo de impacto de vizinhança como aprovado. Então, assim, a gente tem tido esse cuidado de melhorar também a exigência na qualidade dos estudos, na qualidade dos consultores que nos apresentam esse estudo, e é um compromisso que nós temos, enquanto técnicos ali responsáveis por isso, de a cada dia procurar que não aconteçam mais equívocos como esse exemplo que você citou. Não. Sim, não, então, eu estou falando, a gente está fazendo um compromisso que isso não ocorra mais. Isso. José Arnaldo, boa noite. Apesar de você não ter citado, mas a gente foi até o local, conversou algumas vezes, fomos com um grupo de moradores, acompanhado até do vereador Marcelo Slema, que solicitou essa visita. A gente procurou, na medida possível, atender em sua totalidade as exigências dos moradores. Acho que o senhor pôde acompanhar. A gente não teve a oportunidade de se falar mais, mas que bom que a gente está podendo falar hoje e retornar sobre isso. Então, algumas demandas a gente atendeu, sobre aprovações de projetos, estudo de impacto de vizinhança. De fato, o prédio foi aprovado dentro da sua legislação, dentro do estudo de impacto de vizinhança, e depois, eu não me recordo agora de cabeça, mas se teve ou não uma resposta, eu me comprometo, o senhor só me passa certinho qual que é o protocolo, eu vejo como que está o processo, já respondeu, não respondeu, e aí eu me comprometo essa semana, amanhã no máximo, já dou um retorno para o senhor sem problema nenhum, através da minha secretaria. Tá bom? Obrigado. Continuamos. Temos algum inscrito do público remoto? Não? Então, o próximo inscrito do público presente é o senhor Bruno. O senhor tem 2 minutos, novamente. Obrigado. Peço licença por usar mais esse momento de fala para tratar sobre o mesmo assunto da Vila Sônia, mas aproveitando que acho que é o momento propício para isso, agradeço a abertura, secretário. Acho que vai ser importante, se a gente puder marcar uma reunião para tratar sobre os aspectos mais específicos, E até gostaria de perguntar, então, quais seriam os procedimentos para a gente entrar em contato e poder ter esse encontro. E assim, só aproveitando também para justificar um pouco da nossa reivindicação, pela exclusão de 2 ruas, que são a Mariana Rafael e a Luiz Aires, que são ruas do miolo ali do bairro, porque, no caso, são ruas semelhantes e de caráter local a todas as outras ruas do bairro. Não são ruas coletoras ou ruas arteriais, que serviriam até como critério pelo projeto de lei para a classificação das vias principais dentro das zonas predominantemente residenciais. Então,
Para nós, assim, ficou muito pouco claro, realmente, assim, quais foram os critérios adotados, sobretudo nesse caso, né, das ruas internas do bairro. E, assim, conforme o que o secretário colocou, o argumento pela manutenção das atividades pré-existentes, até tem também o artigo 70, né, do projeto de lei, que diz que as atividades que já se encontram em funcionamento, licenciadas legalmente, que não estão em conformidade com esta lei, né, com o projeto, poderão manter seu funcionamento em caráter de excepcionalidade. Então, até, assim, se possível, eu gostaria de um esclarecimento nesse sentido, se esse artigo ele já não prevê a manutenção das atividades pré-existentes, sem que haja necessidade de criar outras ruas classificadas como vias principais. Bruno, boa noite novamente. Obrigado pela contribuição. Assim, não temos muita burocracia, não. Saindo daqui, a gente já marca. Tá? Marcamos, até se possível, aqui na Câmara mesmo. Tem uma sala de reunião bacana, tem um cafezinho gostoso ali. Então, a gente marca junto com os vereadores, com vocês, quem puder estar. Então, acabando a audiência, a gente só espera aqui, a hora que eu sair, a gente já marca, sem muita formalidade. E viemos, conversamos, entendemos essa demanda do bairro, vamos tentar explicar, e aí mais intimamente explicar o porquê de cada coisa. E como eu falei, se no grupo todo, né, todos nós entendermos que é possível uma mudança ou não, né, nós vamos decidir isso juntos, né, podem ficar tranquilos, sem problema nenhum. Com relação ao artigo 70, né, ele vai manter a sua atividade desde que ele não tenha que pedir uma renovação de alvará. Porque daí, se ele pedir uma renovação de alvará, se o local que ele está não permitir, vai ser negado. Então, é só essa questão. Mas, assim, independente disso, como eu falei, numa reunião mais particular entre, né, os interessados, executivo e legislativo, se o presidente autorizar, obviamente, que a gente faça aqui na casa, a gente se reúne e discute isso pormenorizadamente, tá bom? Temos mais um inscrito do público presente, senhor Kleber Bertero. O senhor tem 2 minutos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação ao procedimento. Eu estive lendo o material, então foi apresentado um projeto de lei, né? Esse projeto de lei parece que já tem ele vem para a Câmara de Vereadores, passa pelo procurador da Câmara, que faz um parecer favorável ou desfavorável, parece que já tem um parecer favorável. Aí ele passa por 3 comissões internas da Câmara, né? E depois disso vem para ser deliberado e votado aqui na plenária, sim ou não. Até onde eu entendi, o procurador da Câmara já definiu, já deu uma determinação de que os vereadores não podem alterar nada desta lei, que qualquer alteração tem que ser feita pelo Executivo, não é isso? Só para ficar claro, a minha questão então, qualquer pessoa que queira alguma mudança nesse projeto de lei, não conseguirá através nem das comissões da Câmara, parece que não conseguirá, né, a partir da conversa aqui agora, teria que procurar o Executivo, não é isso? Qual que seria esse canal e de forma transparente, para a gente poder acompanhar tudo o que está sendo apresentado e se realmente foi deliberado dentro do Executivo, todas as considerações, sejam elas de um proprietário de terra, de um ambientalista, do pessoal do florestal, de um cidadão comum. Parece que está um pouquinho, eu estou um pouquinho confuso. Onde que eu consigo acompanhar esse acontecimento, de fato? Se vocês pudessem me esclarecer, eu agradeço. Como vai? Boa noite, obrigada. Se me permite a mesa, o presidente Palhinha pode me ajudar na resposta. Acontece que assim, olha, tudo isso que você falou realmente acontece, ele passa pelo procurador dessa casa, ele é encaminhado às comissões, e essas comissões vão deliberando pareceres e elas vão caminhando pela casa. Quais comissões? Depende da matéria, depende do assunto, o procurador ele define, sugere, a bem da verdade, todas as comissões que vão estar contribuindo com isso.
Então, vou dar o exemplo, obras e meio ambiente que estão aqui à mesa. A minha comissão de meio ambiente, a qual eu represento aqui, composta pela vereadora Érica e o vereador Sargento Laudo, e a Érica representa a comissão de obras, que é o vereador Sleiman, vereador Lelo, se não me engano. Eu posso olhar um projeto de lei para uma questão ambientalista e não concordar com ela, certo? Ao mesmo tempo, na mesma toada de obras, fala não, interessante, por um crescimento. Essas discussões vão se amadurecendo no percurso. As audiências públicas são o nosso maior amadurecimento em todas essas situações. Então, a audiência pública é um dos canais para que essas legislações tenham a sua melhoria, tenham a sua lapidação, para que ela tenha o bem maior, que é o coletivo. Tá? Então, essa é uma porta de entrada. As reuniões de comissões e reuniões agendadas, como eu acabei de comentar com o senhor Clóvis e com o Marcel, da gente fazer uma sobre perturbação de sossego, elas contribuem para que o executivo olhe para isso, né, e melhore ou não, acate ou não. É um projeto totalmente discricionário do executivo? Sim. Eu, Alessandra, vereadora, posso fazer uma emenda sobre o projeto dele? Não é de nossa competência. É de nossa competência representar vocês que estão aqui e levar ao executivo essa demanda de vocês. Então, é uma casa que está aberta para essas audições, para que a gente possa ouvi-los e também argumentar. O que a gente tem contribuído bastante, Kleber, é assim, nas discussões, os argumentos são sempre muito ricos, né? Porque a gente consegue ouvir vocês muito próximos e também ter o conhecimento deles. Por isso, as manhãs têm sido bem intensas nessa casa. Todas as manhãs, os vereadores estão aqui fazendo discussões profundas. E quando a gente não entende, em específico de algum assunto, o profissional capacitado para aquilo vem e coopera com a gente. Então, somos uma porta de entrada. O nosso WhatsApp ele pode ser um instrumento oficial de demandas de vocês. O Executivo tem também todas as secretarias, as suas mídias, que podem estar recebendo o documento sugestivo de cada um de vocês, tá bom? Para vocês terem uma ideia, tudo que está sendo feito, eu e a Érica estamos anotando. Então, o artigo 70, agora eu tirei o óculos, não vai enxergar, né? Nós temos aqui o conceito de cidade, o artigo 38. Então, nós fomos anotando tudo que foi sendo falado, para que na próxima reunião, que inclusive já acontece amanhã às 8h30, vamos estar nos debruçando sobre o que foi falado aqui. Tá bom? Espero ter sido claro com vocês. Eu agradeço, só uma presidente. colocação, Kleber, primeiramente referente ao parecer que o procurador dá. Desculpa ficar de costas para você, que eu não consigo falar no microfone se eu virar de frente para você. O parecer dele é meramente... não entra no mérito, né? Ele entra na parte legal do projeto que entra aqui na casa. A gente tem um procurador que é um pouco mais dedicado, então assim, ele sempre nos traz alguns julgados e acaba se aprofundando no mérito dos projetos, etc. Tal. Porém, ainda assim, né, o parecer dele é opinativo, né? Além disso, né, os pareceres das comissões também são opinativos, né, o que dá total liberdade para que a gente possa vir aqui no final e votar com tranquilidade. Porém, né, muitas das mudanças, e eu tenho certeza que tanto o Felipe, a Maressa e o Luiz Guilherme vão concordar, muitas das mudanças que ocorreram nesse transcorrer aconteceram por conta de discussões que aconteceram dentro dessa casa. Reuniões que a gente fez nessa casa, que foram recebidas aqui nessa casa, pode ser de forma, formalmente, como o pessoal da Vila Sônia fez, ou pode ser também de outras formas, por WhatsApp, a gente marcando uma reunião, né, porque deu a entender assim, que os vereadores são meramente ilustrativos aqui. Na verdade, não. Né? A gente está aqui para acolher, porém, como foi dito, nessa matéria específica, a gente não tem poder de emenda, mas a gente tem um poder imenso de mudança, né, no diálogo, como foi feito em vários casos. Então, só para ilustrar como presidente da Câmara, preciso defender a casa. Obrigada, vereador Palhinha, e agradecer a todos os vereadores que estão presentes, mas que não fizeram uso da sua fala, porque a gente entende que esse é um momento muito importante da participação popular, e por isso, né, acabamos abrindo mão das perguntas. Nós temos mais um inscrito do público presente, que é o senhor João Batista.
O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é João Batista, sou representante da ONG Nascentes e membro do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eu gostaria de deixar registrado hoje, né, que o Conselho Municipal do Meio Ambiente se debruçou, né, durante mais de 10 dias, quase 20 dias, na verdade, sobre essas 4 leis, né. Foi montada uma Câmara Técnica Mista, onde a gente fez um estudo detalhado, né, principalmente da parte ambiental e da parte rural, né, da agricultura, que envolve, na verdade, essas 4 leis. Foi montado um relatório, dos relatórios foram montados uns anexos, e esses anexos deveriam já estar na Câmara, não sei se estão já, né, para dar suporte justamente para essa fala que foi feita agora, anterior à minha, né, que os vereadores precisam de subsídios para propor, né, junto ao poder ao executivo, o que o povo está reivindicando. Então, através do CONDEMA, né, eu queria deixar registrado que o CONDEMA, através de uma Câmara Técnica, fez um relatório específico, né, para essas 4 leis. E eu gostaria que os vereadores considerassem esse relatório e estudassem ele com carinho, então. Tá? Obrigado. Eu que agradeço, Tista. Você é uma prova real dessas reuniões estarem acontecendo, foi ouvido através de você e da Beatriz, o CONDEMA, e o relatório já está anexado, a Adriana já veio até mostrar para nós que ela já colocou no processo, ele vai ser, sim, com certeza, discutido e observado. Inclusive, o Felipe já teve uma primeira reunião conosco e virá em umas próximas reuniões para fazer as mensagens. Para vocês entenderem... Nós estamos disponíveis também para qualquer dúvida em relação a esse relatório. Tá? Com certeza, agradeço. Para vocês que estão aqui presentes e nos ouvem, todas as solicitações, por isso que eu fiz a observação no questionamento, acho que é o Alessandro que fez uma afirmação, né, Alessandro? Não me leve a mal, viu? A gente usa vocês como exemplo aqui. O que acontece nas observações e nas situações que vão sendo alteradas e vão sendo consensuais entre a sociedade, o legislativo e o executivo encaminha mensagem fazendo ajuste ou no texto, ou na observação, ou realmente numa decisão anteriormente tomada. Esse é um processo realmente muito democrático, que demora um pouco para concluir, mas que, quando conclui, vai tentar atender mais pessoas do que prejudicar pessoas. Então, esse é o grande intuito de todos nós aqui presentes. Érica, por favor. Nós não temos mais participação do público remoto? Não. Também não temos mais nenhum inscrito, então vou passar a palavra para a vereadora Alessandra para finalizar. Vou fazer a leitura do que a TV está me encaminhando aqui. O conteúdo da audiência será reprisado no nosso canal de TV e ficará disponível no YouTube e no Facebook. Sigam a Câmara nas redes sociais para poderem acompanhar os debates e tudo mais que acontece no Legislativo. No nosso site tem a agenda de eventos e das audiências. Temos, além do site, um aplicativo de celular que possibilita de modo bem prático o acesso aos trabalhos da Câmara, conteúdo dos projetos e legislação local, entre outras informações de interesse da coletividade, que é aquele que a gente já encaminhou para os senhores, 99-610-1981. Quero dizer que nós alcançamos na noite de hoje 241 pessoas, foram respondidas 4 perguntas, mais todas as perguntas feitas pelo público presente, e foram 41 engajamentos. Quero agradecer imensamente a bênção da noite de hoje. Muito obrigada, Luiz Guilherme, muito obrigada, Maressa, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Érica, que é a próxima comissão, inclusive, que vai receber todas essas sugestões para uma discussão aprofundada, e abriremos uma nova audiência e todos estarão novamente convidados. Muito obrigada pela noite de hoje, boa noite, e estaremos agora ao finalzinho aqui, para quem quiser agendar horários, estaremos à disposição. Obrigada, boa noite a todos.